E aí, galera? Eu sou Janaína Guerra. E eu sou Camila Sodré. E esse é o episódio 01 do Pode Sustentar, o podcast que fala de sustentabilidade e meio ambiente de um jeito leve e acessível, através das nossas vivências como pessoas no mundo e especialistas na área. E bem, hoje vamos falar sobre eventos climáticos extremos. Com certeza está todo mundo sentindo na pele, de fato, esse tema. Vocês querendo ou não, negando ou não o aquecimento global, que é um dos motivos, né, que causam a questão dos eventos climáticos. Todo mundo está sofrendo um pouco com isso. Então, a gente veio esclarecer um pouco sobre alguns conceitos gerais relacionados ao tema e discutir como esse tema tem afetado tanto a nossa vida, né? Quer começar, Jana, falando um pouquinho sobre o que são esses eventos climáticos extremos? Vamos lá! Gostei que você falou, você acredite ou não, que tá aí na sua cara. Exatamente. Mas é isso, né? Eventos climáticos extremos são os fenômenos meteorológicos e climáticos que acontecem em grandes proporções, né? Como o nome mesmo já diz, extremos. E eles também impactam e afetam a sociedade, uma determinada comunidade também de uma forma diferente do comum, né? Então, eles já iriam acontecer de qualquer forma, porque são fenômenos meteorológicos e climáticos, né? Eles podem Sim. ser tanto hidrológicos, como a questão das chuvas, de grandes precipitações, como geológicos, né? Como Questão de alagamento, de exatamente. secas, é tudo que for muito intenso. Então, por exemplo, tem a certa região que ela já costuma ter alagamento. Então, no evento climático extremo, ela vai, por exemplo, como aconteceu em Itabuna, e na nossa região, assim, né? Digo Itabuna por causa da cheia do Rio Cachoeira, que foi algo que foi Foi bem muito impactante. chocante. Então, realmente é quando é extremo, é além do normal. Isso. E tem uma característica específica que é o fato de afetar a sociedade mesmo, né? Para ser considerado evento climático extremo, tem esse quesito de impactar ali de alguma forma negativamente, né? Lógico, aquele ambiente social que ali está inserido. Recentemente, além desses que a gente falou que também foram bem marcantes aí para a região, a gente tem visto muito falar sobre a seca prolongada aí do Amazonas, né? A gente tem Sim, visto falar sobre as imagens chocantes que aparecem angustiantes. ali, angustiantes, do Rio Negro, que é um dos maiores do mundo, e aí está passando por um período de seca extremo, né? Que desde 1902 que não acontece um momento como esse. E a enchente de Itabuna também foi da mesma forma, né? Tinham 60 Sim. anos, mais um pouquinho, acho que 60 ou mais um pouquinho, eu não me lembro exatamente, que não acontecia um nível de precipitação tão grande para provocar A um cheia no Rio. transbordamento, a cheia do rio, daquela forma que foi. E é isso, né? Algo Sobre também esse bem conceito aí interessante básico. da gente comentar, a gente estava até relembrando aqui antes da gravação, é que a gente tem sim ainda pessoas que negam o fato do o quanto que o ser humano impacta essas mudanças climáticas ou não. Tem muitas pessoas que acreditam que são fenômenos que a Terra passaria, que o planeta passaria, mesmo sem a humanidade. Fala assim, o planeta tem momentos de aquecimento, tem momentos de resfriamento, e que isso é algo cíclico ao longo de milhares de anos, mas é nítido hoje em dia, já é evidente, já tem evidência científica e já tem um consenso mundial o quanto que o ser humano, o quanto que as nossas atividades antrópicas têm impactado diretamente com a questão ambiental, principalmente com a questão de aquecimento. E é por isso que temas como gases de efeito estufa, carbono, empresa ser carbono neutro ou não, é algo que está ganhando ainda mais evidência. Porque é aquilo, a gente teve aí, por exemplo, o Acordo de Paris, né, lá em 2015, que já foi o início, quando ali
tanto as instituições governamentais como as empresas já começaram a entender esse impacto das nossas atividades em tudo, né? Nessa questão de clima. Então, começou a ter realmente um comprometimento da gente não deixar esse nível de aquecimento aumentar. Porque é isso, a questão dos eventos extremos é que a gente sabe que eles acontecem, a questão climática, a questão geográfica, mas quando a gente fala de aquecimento global, quando a gente fala sobre essas questões, é a parte antrópica, é a parte do impacto que a gente está gerando a mais. E a questão da frequência também desse tipo de evento, né? Sim. Eles vão acontecer de qualquer forma, porque são fenômenos naturais e fazem parte do ciclo do planeta, exatamente. Mas o que eu acredito é que não dá para a gente falar há milhares de anos aconteceu isso também, porque há milhares de anos talvez a Terra não era nem habitada por seres humanos, né? Sim. E aí agora a gente tem que falar de acordo com a realidade que estamos vivendo nesse momento. Então, o fato das ações humanas, né, das nossas ações, da forma como a gente consome, da forma como a gente vive, da forma como a gente produz, impacta diretamente na frequência e na intensidade desses eventos. Porque se eles iam acontecer em uma escala 2, agora eles vão acontecer em uma escala muito maior, justamente porque isso tudo tem intensificado. E a gente acaba sentindo na pele porque a lei natural não tem para onde correr. A gente pode fazer mudanças. É aquilo que fala, né? Jurídicas, exatamente, de leis diversas. Mas fez, retornou. Não tem como. É a lei única, né? Eu gosto muito do conceito que fala que os limites geográficos são humanos. A natureza, tudo é uma coisa só. É um planeta. Então, por exemplo, não é assim, eu impacto aqui no meu município, o município vizinho não vai sofrer as consequências? Sim, ele vai. O impacto é local. A consequência é, né, local, global e assim, consequentemente. Não tem fronteiras, né? Exatamente. Então, essa questão climática, ela traz muito isso. O que Jana comentou sobre a questão da seca mesmo da Amazônia, impacta diretamente o regime de chuvas do Brasil inteiro. E isso foi algo que ficou muito nítido em um evento que teve, né, das queimadas, e que São Paulo empreteceu. E foi algo que veio pelo rio, que chamam de rios atmosféricos, eu não estou lembrando o nome, mas é a questão da corrente de ar, né, que vai pela parte atmosférica do vapor de água. Então, a gente tem correntes de água dos oceanos e a gente tem correntes de ar, né, que levam os ares pela atmosférica. Um pouco redundante, mas é isso. Então, assim, dá para entender. Imagina exatamente na mentezinha de vocês esse movimento das correntes de ar passando pelo país inteiro. E exatamente. Que uma região está totalmente ligada à outra, independente da distância que a gente esteja, né? Então, isso faz também as pessoas se responsabilizarem. É isso, tudo bem que a gente tem que se importar com a questão local, mas tudo que acontece né? Porque, eu vou me importar com a Amazônia, sendo que eu moro aqui na Bahia, sim, você vai, porque o que acontece na Amazônia impacta diretamente a gente, não tem como negar mais isso. E vice-versa. E um outro comentário que eu queria fazer é em relação, né, a gente já comentou aqui o quanto que o homem, as nossas atividades, as nossas ações impactam o meio ambiente, mas o quanto que esse meio impacta as nossas atividades também. Porque essa questão de mudança climática, ela afeta a saúde, ela afeta a economia, por exemplo, saiu notícias sobre as safras da questão agro mesmo. Então, assim, o agronegócio, ele precisa de uma temperatura, ele precisa de como é que fala? Uma condição climática. Isso, condição, exatamente. Então, por exemplo, tá acontecendo de perderem safras por causa do calor extremo, né? Ou por causa de uma chuva que está vindo mais do que o normal. A parte de biodiversidade também. Você perde biodiversidade porque você vai ter ali, por exemplo, um aumento de temperatura do oceano. Você vai ter espécies que não sobrevivem àquela temperatura. Então, é algo que, assim, a gente já está no limite mesmo e a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. E a gente sabe o que acontece quando as safras, por exemplo, são comprometidas, né?
Se a gente tem uma menor oferta e a demanda continua alta, Nossa, sim. o preço vai lá para cima. Então, é importante a gente falar dessa questão do impacto na economia, porque eu acho que é onde a gente, enquanto sociedade, mais consegue se identificar e falar, tá doendo realmente sobre isso aqui. Além do fato também da questão da vida, né? Sim. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, inclusive, o próprio agro já poderia ter práticas muito melhores tecnológicas para que a gente tivesse uma preservação melhor nesse aspecto, para que a própria estrutura de agronegócio, de agropecuária, conseguisse se sustentar na condição climática mais razoável, né? E aí a Com gente certeza. conseguiria também reduzir esse impacto na economia aí. Então, é essa relação que hoje de manhã na praia a gente estava até conversando sobre essa questão de, tipo assim, pensar de forma coletiva, de fato. Talvez o nosso problema, enquanto doença social, é uma questão de pensarmos muito, apesar de ser grande, né, de ser ali o domínio de produção alimentícia de uma região, um exemplo aqui, ainda pensa de forma muito individual, né? Então, não pensa que o impacto que está causando aqui afeta uma outra região, que aquela outra região pode ser extremamente devastada, pode ter questões econômicas seríssimas, né? Por conta do comportamento local. Então, de fato, eu acho que é tão legal quando a gente entende enquanto cadeia, né? Ali, que uma coisa vai levando a outra, o efeito dominó. Que teve agora em Santa Catarina, por exemplo, 50 pessoas morreram. E muita gente desabrigada, porque aqui nas enchentes da Bahia não teve tanta morte, né? Mas eu acho que é um número muito impactante por conta de um evento climático extremo, né? E o fato de, tipo assim, não estamos preparados para isso. Sim, lembrei até o que eu ia falar. Boa. E a questão é que a gente tem culturalmente atitudes muito mais de remediação do que de prevenção. E é muito algo que impacta sobre estar preparado ou não para esses eventos. Porque você fala assim, eles são previsíveis? Em parte, talvez sim. Mas a gente não tem estrutura, né? Estrutura urbana, estrutura de realmente de cultural para lidar com esses eventos, caso eles aconteçam. Por exemplo, lá no Japão, que tem terremoto o tempo todo, a estrutura da cidade é feita para ter os terremotos. Aqui a gente não se acostumou com eventos, com certos eventos ambientais, né? Com certas condições. Então, a partir do momento em que eles começam a se repetir com muita frequência, mesmo a gente tomando atitudes, as empresas se preocupando mais e tudo, é algo que a consequência disso vai demorar um pouquinho ainda para chegar. Então, a gente precisa ser resiliente e a gente precisa pensar um pouco mais sobre essa questão do tempo que as consequências demoram, né, para chegar um pouco, essa mudança de cultura, essa mudança de produção, essa mudança de cultura mesmo. E a parte dessas mudanças climáticas, essa parte ela é muito. Não dá para pegar, né? Você não pega no ar, você não pega na temperatura. Então, eu acho que é muito difícil as pessoas lembrarem disso constantemente no dia a dia, porque elas não entendem que tudo que elas compram, tudo que elas consomem, que seus hábitos diários estão diretamente ligados a esses impactos. Amiga, eu acredito muito que isso é até uma questão que os próprios meios de comunicação, as próprias empresas que falam sobre essa coisa de preservar, de diminuir os gases de efeito estufa por meio do processo produtivo, deveriam comunicar mais para a população. Verdade. Nesse contato de tipo assim, onde que isso está te afetando? Sim. Sabe? Para que realmente aconteça isso que você falou, que a pessoa consiga mensurar. É essa palavra, muito boa. Exatamente. Consiga associar, né? Exatamente. E falar, nossa, né, é aqui. O que você falou, por exemplo, da preparação, infelizmente parece que a gente tem uma estrutura hoje nas cidades para realmente ser muito afetado e muito mal afetado. Que é o caso do crescimento populacional totalmente desurbanizado, né? Sim. Totalmente irregular, por conta, inclusive, da nossa desigualdade social, né? Da forma como as cidades crescem. Então,
quando tem eventos climáticos extremos, quem são as populações mais afetadas? Onde elas estão? Em vulnerabilidade, em Vulnerabilidade periferia, social em área de social. preservação, Em área como, por exemplo, na mata ciliar dos rios, que são áreas de preservação, nos topos de morros, que a gente chama, que são áreas que têm uma inclinação, eu acredito que é a partir de 45 graus, então são áreas muito inclinadas. Então, por exemplo, quando chove, quando acontece algum evento assim, né, um pouco mais intenso, tem deslizamento de terras, acaba acabando com tudo, destruindo tudo, tendo mortes. E aí o pessoal fala assim, é só desapropriar, não podia estar construindo ali, desapropria. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, quando a gente fala, a gente tem que trazer a questão humana para isso, né? A gente tem que trazer oportunidade daquelas pessoas terem uma moradia digna. Ninguém mora em um lugar instável porque quer, mas sim porque não tem oportunidade. Então a gente tem que humanizar esse discurso, inclusive isso pelo nome, né? Você quer falar um pouquinho, Jana, sobre esse fenômeno social péssimo? Então, né? O que acontece sobre isso? Tem muitas discussões quando tem os eventos assim, né? Por exemplo, enchentes. Mas também, né? Constrói ali na beira do rio. É um direito social ter moradia digna e segura. Sim. Então, o nosso Estado hoje não consegue, o Estado que eu digo união completa, né? Poder público, não consegue fornecer isso para as populações em vulnerabilidade. Então, vão construir onde dá para construir. E quando a gente fala dessa população, é uma população que já está sem segurança, sem saneamento, sem educação, sem alimentação digna e segura também. Então, não dá para a gente falar, olha, se você... Aqui é proibido construir porque tem uma lei... Sem dar uma alternativa, que a gente né? precisa... Exatamente. Tinha que ser redirecionado. Não vai dar para a gente ter essa conversa, entendeu? Porque é o que você falou, não vai dar para mensurar isso agora, já que está faltando tanta coisa ainda aqui para mim, para que eu consiga me sentir seguro e pensar nessa questão. É aquela pirâmide, não é? Sim. E essa questão sobre os impactos, é isso, a ação é coletiva, os impactos são, ou a ação é individual e os impactos são coletivos. E nesse impacto coletivo, quem sofre mais são as comunidades, as pessoas em vulnerabilidade. E isso tem um nome que se chama racismo ambiental. É um tema até para outro vídeo, acho que a gente consegue, outro vídeo que em outro episódio a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas é importante a gente trazer que essa questão de mudanças climáticas todo mundo sente, mas existe uma parcela da população que sente muito mais e que é muito mais afetada do que outras. Então, por exemplo, tem gente que tem, né, condição de ter um ar-condicionado, de ter um conforto térmico, que outras pessoas não têm. Tem gente que vai ter um plano de saúde para poder ter um internamento, né, ter condições diversas. Ter dinheiro para poder comprar a feira quando os alimentos aumentarem por cada safras. Então, não tem como falar da questão ambiental sem falar da questão social. Exatamente isso. Eu estava vendo até um vídeo no YouTube essa semana. Eu não me lembro qual foi o país, mas era um país muito populoso que estava passando por uma onda de calor fortíssima. E aí o governo disponibilizava tintas brancas para poder pintar os terraços da casa para inibir ali a absorção, né? Da luz do sol, né? E aí ficar em lugares mais frescos. Mas, tipo assim, é uma ação, né, que diminui um pouco, mas pensa a população que o governo precisa atender dessa forma, o quanto ainda falta tanta coisa, né? Sim, e isso me traz também uma outra questão sobre a parte das árvores, do conforto térmico que as árvores proporcionam. Acho que entra muito nisso também, porque, por exemplo, a gente tem temperatura, né, indo um pouco para o técnico, assim, a gente tem temperatura, que é aquele número absoluto ali, tá 30 graus, tá 25 graus, tá 40 graus, e a gente tem a sensação térmica, que já leva em consideração a umidade do ar, e vários outros fatores. Então, por exemplo, aí em Ilhéus pode estar 1 grau e aqui em Conquista pode estar o mesmo grau de temperatura, mas a gente sente o calor de maneiras diferentes. Então, em locais mais úmidos, às vezes a sensação térmica ela é maior, né, de calor, ela é maior. Então, a gente tem... Então, por exemplo, essa questão, exemplo, de plantar mais árvores, de você ter ambientes
áreas verdes dentro do urbano, né? Você ter áreas facilita muito essa questão da sensação térmica do município, da cidade. Você ter parques preservados, você ter árvores pelas ruas. Não é algo só que... Porque a árvore é bom para tudo, né? Primeiro que vai ter a questão do gás de efeito estufa, que ela vai, né, diminuir o carbono na atmosfera, então já atende muito essa parte. A parte de sensação térmica mesmo da sombra das árvores, que as árvores fazem. Então eu gosto muito de uma página que tem no Instagram, que é Árvore e Água, alguma coisa assim, que fala sobre a sensação térmica. Então, por exemplo, no mesmo lugar, se está um sol, você bota o seu pé no asfalto e do lado você bota o seu pé na sombra de uma árvore, você percebe que mesmo estando a mesma temperatura, sei lá, tá 35 graus, mas o seu pé ele vai torrar no asfalto, embaixo da árvore nem tanto. Então, ela proporciona para a gente uma sensação térmica mais amena. E a gente tem que focar, né? Igual a gente estava comentando sobre a parte dos alagamentos e de você fazer com que o urbano se adapte a essas condições, né? Porque, assim, já está aqui, poxa, já está muito quente, já está complicado. Então, o que é que o poder público pode fazer em relação a isso? Pode ter mais áreas verdes no município, pode ter uma drenagem urbana melhor, as áreas de proteção respeitadas, igual aqui em Conquista, tem a Serra do Periperi, que quando chove, ela poderia estar retendo boa parte da água, que aí o pessoal desmata a serra, a água desce torrencialmente e o centro da cidade alaga todo. Você não tem por onde escoar aquela água. Então, assim, a gente precisa realmente ter mais ações, né, que façam melhorar. Essas ações, inclusive, poderiam vir muito mais do poder público, né? Acho que ainda há um déficit muito grande do incentivo, da permanência, da vegetação nativa dos lugares, né? Muito por conta de fiscalização também. A gente sabe que os órgãos ambientais sempre tiveram um sucateio, mas nos últimos anos a gente sofreu isso muito mais. Então, nossa, é triste. Exatamente. É, assim, devastador pensar o quanto que foi difícil, o que já era difícil ser continuado, né? Então, essa questão da preservação é extremamente importante que de fato, a gente se adapte ao que já existe ali, não é? E que a gente também faça o processo de recuperação, né? De reflorestamento, que a gente traga essa vegetação que foi retirada de volta para a cidade, com a recuperação dos parques, exatamente. Com Manutenção. Com essa questão das áreas verdes também, para dar uma aliviada nessa questão, principalmente das sensações térmicas. E aí já seriam estratégias de mitigação, né? No iniciozinho aqui você falou sobre o quanto que a gente trabalha para remediar, mas esse momento que a gente está vivendo agora, remediar é extremamente necessário, justamente porque a gente vive em longo prazo, né? A gente precisa pensar na permanência aí da espécie. Mas, para mim, o que é mais urgente, de fato, são os planos de emergência climática, né? O que a gente vai fazer enquanto cidade, enquanto município, enquanto estado, se isso aqui acontecer? De que forma que a gente vai agir sobre isso? Qual o investimento que vai ser direcionado, né? Agora, no início de novembro, teve um seminário em Manaus e aí a ministra do Meio Ambiente estava presente e aí falou que estava sendo elaborado, né? Foi uma das questões muito citadas também no plano de campanha ali sobre esse comprometimento com... Mudou até o nome do ministério, né? Exatamente, é verdade. Eu não tinha me lembrado disso, né? Tem secretarias também específicas agora relacionadas só às questões das mudanças climáticas. E aí, até agora, a gente ainda não tem um plano de emergência climática para o Brasil. E no cenário que a gente vive, nessa semana, teve cidades com sensação térmica de 52 graus. Pensa aí. Gente, não consigo nem conceber. Eu fico pensando, amiga, o quanto que afeta emocionalmente as pessoas. Sim. Porque a gente fica mais estressado, né? Com certeza. A pressão arterial e você fica assim. Biologicamente, você tem um impacto ali, né? Exatamente. E algo que eu penso muito nisso que você falou também, sobre o poder público se posicionar, e não é só o poder público fazer algo a respeito, mas também cobrar que as empresas façam algo a respeito, porque a gente tem, por exemplo, a questão de licença ambiental. Tem que estar lá na condicionante da licença.
o que a empresa vai ter que fazer para se comprometer com essa meta, né? Mas para isso tem que ter um plano. Porque a partir do plano, você vai criar metas, a partir das metas, você vai criar programas e planos de ação. E isso, os municípios, né? Sim. Como é que isso vai ser analisado? Vai ser medido. Quem vão ser os responsáveis? Quem vão ser os responsáveis? E eu sinto muito que muitas vezes o pessoal espera muito. Ah, não, quando o ministério, né, quando o órgão da União soltar, a gente replica, né? Porque a gente tem muitas legislações que são replicadas a nível estadual e replicadas a nível municipal. Mas, poxa, por que não criar comitês locais e já ir pensando a respeito, né? Poxa, o município ele pode muito bem fazer um plano de contingência, ele pode fazer algo a nível local, não ficar esperando a iniciativa nacional, já que é algo que já passou da hora da gente tomar uma atitude. Acho que os próprios conselhos municipais de meio ambiente poderiam ter o desenvolvimento, né, dessas ações aí, de realmente mobilizar a comunidade, os profissionais Sim. técnicos, e trazer a responsabilidade também para o poder público municipal de forma específica para tanto a elaboração quanto a implementação e quanto cobrança também da execução disso, porque eu percebo que a gente tem muito conteúdo teórico, legislação, estrutura, mas a gente tem pouca execução. Não tá colocando em prática. E quando executado, tem pouca fiscalização e cobrança sobre isso, né? Realmente entender, dentro desse período do que foi executado, o que de resultado a gente teve sobre isso, né? Acho que divulgação também. Divulgação, verdade. São grandes parceiros nesses aspectos aí, por conta dos ambientes de pesquisa, né? Verdade, demais. E é isso que você está falando, isso tem que estar mais próximo da população no seu dia a dia, entender o quanto que isso impacta. Então, quando você fala isso de ter algo mais concreto, mais diário, não ser um plano que se escreve, que está bonito e que está postado online. Não, no meu dia a dia, o que é que eu posso fazer? A gente tem, por exemplo, a ODS 13, né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é a ação contra a mudança global do clima. E que, assim, o município pode desenvolver ações que estejam ligadas a esse objetivo. E é algo que incentiva, né, o pessoal que vai cumprir uma meta. Então, toda vez que a gente tem uma meta, a gente tem muito mais clareza desse percurso para poder conseguir chegar lá. Sim, eu acho que falamos bastante. Falamos sobre muitas coisas. Gostei muito das nossas discussões de hoje. E você acha que é isso? Você tem mais algo a dizer? Não, amiga, eu acho que a gente arrasou, viu? Também gostei. Acho que dá para soltar a pergunta já, falar aquilo. Boa, então. A gente quer muito a participação, inclusive agradecer, né? É verdade. Esse episódio. Vamos agradecer as pessoas que nos receberam tão bem. A gente teve muitas reproduções. Eu não esperava que fosse ter, assim, uma recepção tão gostosa, né? De pessoas. Não, e no episódio de apresentação, né? Que nem tinha conteúdo ainda do que a gente queria trazer. Mas agradecer por esse carinho. Realmente a gente precisava estar juntas falando sobre isso, né? Acho que. Eu também, demais. E ficamos muito felizes e entusiasmadas com isso. Deu um up legal aqui na gente. Dá forças para continuar. Motivada. Exatamente. E aí a gente quer continuar, quer pedir essa participação, agora que a gente tem um podcast com conteúdo, de fato. E a pergunta que a gente quer fazer para vocês deixarem a resposta lá no post desse episódio no Instagram do Pode Sustentar. O que vocês acham, né, aí, de forma local, na cidade de vocês, que seria uma ação interessante de ser implementada para diminuir esse impacto que um evento climático extremo causa? Então, por exemplo, teve um evento aí climático extremo na sua cidade, uma enchente, um desmoronamento por conta de uma chuva intensa, né? Os períodos de seca, inclusive, no Nordeste a gente sofre muito com isso também. E o que na sua cidade você acha que poderia ser interessante implementar pós um acontecimento ou durante esse acontecimento, né? Qual era uma ação que, de fato, iria ali ajudar as pessoas a viverem melhor nesse cenário? Se alguém ficar confuso aí com a pergunta que a gente fez, a gente vai deixar ela escrita também lá no Instagram. Então, para vocês, né, vocês lerem, às vezes quando a gente lê, a gente clareia um pouco mais.
E assim, a gente quer realmente criar um movimento de mudança através desse projeto. Então, contamos com a participação de vocês e realmente a gente nos tornarmos cidadãos mais conscientes, mais engajados, né? E mais proativos. Então, né, vai que a gente pega ali todas aquelas sugestões e a gente compartilha, a gente consegue que chegue no poder público, a gente consegue que chegue em empresas para viabilizar esses projetos. Então, eu acredito que é realmente um movimento muito pertinente, muito importante. E é isso, né? A responsabilidade socioambiental, né, para vivermos em um lugar melhor e com a maior preservação dos recursos naturais é de todos, né? Sim. Nós estamos aqui, enquanto profissionais da área ambiental, conversando e debatendo sobre isso, mas você que não tem ligação nenhuma, você é cidadão do mundo também. Sim. Você é pessoa do mundo também e é diretamente afetada com isso. Então, é também uma responsabilidade sua fazer essas ações, né? Para que a gente já dizia a Constituição, né? Todos têm o direito do meio ambiente equilibrado e todos têm o dever. Exatamente. Mas todos também temos o dever. E o poder público, o dever de proporcionar esse ambiente e de mantê-lo dessa forma. E é isso. Então é isso. Obrigada pela sua presença novamente nesta noite de quarta-feira. Esperamos vocês na próxima, daqui a 15 dias. Vamos soltar o spoiler. Acho que é ótimo soltar os spoilers todo episódio. O nosso próximo episódio vai ser sobre a invasão do setor imobiliário dos paraísos baianos. Eu achei polêmico. Quero bem. A gente vai hablar e hablar. Então, já fica aqui o suspense para a nossa próxima fala. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.